Vendas para o reino de Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, então, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, vai passar aqui no telão o nosso esboço de hoje, mas eu vou ler já o texto base, que está lá no livro de Amós, profeta menor, Amós, e nós vamos trabalhar aqui uns temas muito interessantes que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Então vamos lá para Amós, capítulo de número 3. No texto aí já está aparecendo o nosso esboço, Amós, capítulo de número 3. O versículo é o 3. Na Nova Almeida atualizada, queridos, está escrito assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem alguém pertinho de você aí? Pergunta para ele: tem como andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Tem como? Hello. Agora, eu quero trazer aqui um texto complementar com uma passagem do Novo Testamento, uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, o versículo 6 ao 7. Então, vamos ver o que é que Paulo tem para nos ensinar também acerca daquilo que nós vamos trabalhar nessa noite. Colossenses, capítulo de número 2, o versículo 6 e o 7, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Vou ler de novo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, queridos, essa macro não é apenas, hoje nós estamos aqui, o tema dessa mensagem seria alinhados para crescer e preparados para multiplicar. Alinhados para crescer e preparados para multiplicar. Então, se nós queremos crescer, queridos, nós precisamos nos alinhar. É interessante que às vezes a gente vê, eu fiz muitos cursos já na minha vida, Então tem cursos de liderança que mostram a organização, por exemplo, das formigas. Quem já viu um formigueiro? É tudo bagunçado, As formigas, cada um vai para um lado, elas fazem tudo bagunçado, uma faz de um jeito, outra faz do outro. É assim ou não? Aquele monte de formiga, tudo. Como que elas fazem, irmãos? Tudo certinho, não é? Elas estão alinhadas, elas estão numa linha reta, é ou não é, gente? Sim ou não? Alinhadas, porque elas têm um foco, elas têm um objetivo, elas sabem onde elas estão, para onde elas têm que ir, depois para onde elas têm que voltar. Tudo que as formigas fazem, elas fazem dentro de um contexto de liderança, dentro de um contexto de pensamento. Nós temos que pensar o que é que nós queremos para a nossa vida. Então, se nós queremos crescer, como por exemplo essas formigas, elas conseguem construir grandes formigueiros
porque elas estão alinhadas para crescer. Agora, pensando nisso, também a gente pode trazer uma outra aplicação da própria natureza, que é preparados para multiplicar. Uma vez eu levei meus filhos mais velhos, o Danilo e o Marcelo Júnior, eu levei para o cinema. Eles queriam assistir um filme chamado Toy Story. Quem já assistiu Toy Story? Toy Story estava passando na avenida, meu Deus, avenida ali da Praça da República, esqueci o nome daquela avenida ali. Ih, vocês não conhecem o centro de São Paulo, hein? Na avenida da Praça da República, aquela que sobe, o ônibus sobe para chegar lá na Praça da República. E depois da Senador, Ipiranga, Avenida Ipiranga. Então na Avenida Ipiranga tinha cinemas ali. Na Avenida São João também tinha cinema. Inclusive um dos cinemas hoje é a igreja do missionário R.R. Soares. Ali era um cinema. Então haviam vários cinemas ali naquela região, Praça da República, e eu levei meus filhos lá para assistir Toy Story. Eles eram crianças ainda, e quando saímos do cinema, como era um filme infantil, como era uma coisa que chamava muita atenção das crianças, e elas vieram em peso, sabe o que aconteceu? Na saída tinha pipoqueiro, tinha cara que vendia aquela maçã do amor, bexiga, tudo bugiganga para a criançada comprar. Mas também tinha um homem vendendo coelhos, irmãos, uns filhotezinhos de coelho assim, desse tamanhozinho. E os meninos viram: pai, compra. E eu peguei e falei assim: meu filho, mas esse bicho aí a gente não sabe cuidar dele. O homem ouvindo aquilo, é lógico, ele é esperto, ele é um empreendedor. Ele falou: não, isso aqui não precisa ter cuidado nenhum não, é só dar um punhadinho de ração e a água que eles mesmos se viram. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa que tem, você pode levar para os teus filhos. Aí eu peguei e comprei, falei: mas ele não vai crescer? Não, esse daqui é especial, esse não cresce. E aí eu comprei os coelhos, irmãos. Santo Deus eterno, e o bicho começou a comer, e começou a comer, e começou a crescer, e começaram a crescer, e aí não sabia mais o que fazer com aqueles bichos dentro de casa. Eles faziam xixi terrível, irmãos, parecia um ácido, era um cheiro ruim, né? O que eu fiz? O meu irmão tem uma chácara, um sítiozinho. Peguei o meu irmão, o evangelista Paulo César, chamei ele e falei: leva lá para o teu sítio, leva lá para a tua chácara. E ele levou os bichos para lá. Sabe o que aconteceu? De repente, irmãos, aqueles 2 viraram 4, que viraram 8, que viraram 16, 32 e tal. Não precisou muita coisa. Aqueles bichinhos começaram a se multiplicar, porque eles foram programados para isso. Dá uma olhada para o teu vizinho que está do lado assim, e fala assim: você nasceu para multiplicar. Louvado seja Deus. Agora eu fico entendendo, irmãos, que o que fez com que aqueles bichinhos se multiplicassem, o que é que os levou à multiplicação, foi 2 coisas importantes. Primeiro, é o que eles nasceram para ser. Você nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus, aleluia, que tem amor pelas almas, que tem paixão pelas almas. Dentro do teu coração deve pulsar o que pulsa no coração de Deus, que é almas. Vamos de novo, vamos lá. Dentro do teu coração, se você é a imagem e semelhança de Deus, dentro do teu coração deve pulsar aquilo que pulsa também no coração de Deus, que é aleluia.
Glória a Deus, há umas células famílias. Agora vocês querem ver só que coisa interessante? Jesus, quando ele começou o seu ministério público, ele saiu ali na Galileia. Jesus morava numa cidade chamada Cafarnaum, na Galileia. E ele sai, e de repente ele vê ali os discípulos pescando. Pedro estava ali lavando a rede. Tinha outros discípulos que foram ser discípulos, né? Consertando as redes. E Jesus então começa a chamar um por um. Jesus começa a chamar um por um. Vem cá, você vai ser meu discípulo. Vem, me segue, porque a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aleluia. Então aquele primeiro discípulo que veio, Pedro, dali a pouco já tinha o André também, dali a pouco já estava o Tiago, dali a pouco já estava o João, dali a pouco já estava o Bartolomeu, dali a pouco já estava Mateus, João. Meu irmão, começou a multiplicação de discípulos. Ele tinha 12 que ele chamou para mais perto, mas era só ele fazer uma reunião, que aqueles 12 viravam 70, de 70 viravam 120, de 120 passava para 500, depois 5.000, e olha só, irmãos, hoje somos ao todo na face da terra mais de 2 bilhões de cristãos, porque o cristianismo, ele é uma religião da multiplicação. Então olha para o teu vizinho e fala: você está no lugar certo e na hora certa. Nós vamos nos alinhar para crescer, e nós já estamos preparados para multiplicar. Então, se você tem a essência que é você ser a imagem e semelhança de Deus, e você também tem, que nem aqueles coelhinhos, eles tinham essa essência, eles são multiplicadores, mas eles também tinham a base, que era o alimento. Se alimenta, irmão, se você der comida, se você alimentar, então o bichinho cresce e multiplica. Vocês estão entendendo, sim ou não? E aqui nessa igreja tem alimento. Irmão, olha para o teu vizinho e fala: você já está até gordinho, meu filho. Ah, meu irmão, minha irmã, vocês já estão até meio que gordinhos. O que vocês têm recebido de alimento espiritual, o que Deus tem derramado aqui nessa igreja, lá nas células, semanalmente, todas as semanas, irmãos, cada mensagem. Quantos podem levantar a mão e dizer assim: realmente as mensagens do ano 2025 foram maravilhosas? Quem pode levantar as mãos e declarar isso daí? Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos o alimento certo, nós temos as propriedades certas, nós estamos só precisando alinhar para crescer, porque preparados para multiplicar nós já estamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então eu quero continuar aqui dentro dessa mesma visão. Hoje então não é apenas um encontro de células, é um momento de alinhamento espiritual. E antes de Deus acelerar o crescimento, Ele sempre alinha o coração e a visão e os relacionamentos. Então Deus não vai fazer algo, queridos, sem antes nos comunicar. A única coisa que nós precisamos ter cuidado é como o Amós falou: andarão os dois juntos se não tiverem de acordo? Então você precisa entrar nesse acordo comigo. Você precisa entrar no acordo com o seu líder de célula. Você precisa entrar no acordo com as pessoas, a liderança da igreja. Porque se você entrar nesse acordo conosco, com certeza você vai ver que você tem coisas dentro de você que talvez você ainda não saiba, mas essas coisas vão começar a se manifestar na sua vida, e você vai começar a fazer coisas que você não fazia antes. Eu amei ver aqui a Sarinha agora há pouco, ela ministrando aqui, né,
a oração, a palavra, e ela trouxe, eu não sei de onde ela tirou essa ideia, foi uma ideia muito linda, maravilhosa. Ela foi atrás daquela bandeira do Brasil e fez aqui uma intercessão profética pela nação brasileira. Então, veja só, fui eu que te treinei, fui eu que pedi para você fazer isso aí, mas estava lá dentro da essência dela, porque a nossa igreja, eu já fiz isso várias vezes aqui também, já levantei essa mesma bandeira aqui, sim ou não, gente? Então está dentro da essência dela, ela já tem isso lá dentro, está guardado, mas hoje ela deu vazão ao Espírito Santo, que já plantou isso dentro do coração dela, e de repente ela começou a manifestar uma coisa que está lá dentro. Olha para o vizinho que está do teu lado, fala assim: você já tem tudo que precisa para ser um multiplicador na sua vida, está aí dentro de você. Você nos ouve pregar, irmãos, semanalmente, vocês participam de treinamentos aqui dessa igreja, vocês recebem o melhor. Irmãos, tem igrejas que não tem metade do que vocês têm aqui, e são igrejas que estão, olha, crescendo, multiplicando, avançando. Então eu creio que está chegando o seu tempo também de crescer, de multiplicar, de avançar, porque essa é a visão da nossa igreja. Nós vamos crescer e nós vamos multiplicar em nome do Senhor Jesus. Então olha só, a multiplicação não começa com números, ela começa com alinhamento. Não tem, irmãos, como você crescer, como você multiplicar, se não alinhar. É igual eu falei das formiguinhas, elas não ficam bagunçadas indo para qualquer lado, não, elas vão seguindo uma linha reta, elas estão alinhadas, e elas têm um alvo, elas têm um foco, elas têm um objetivo, e elas alcançam o objetivo delas, porque elas são organizadas. Existe uma organização. Amém? Hello. E nós precisamos só buscar esse tipo de coisa, saber para onde que nós estamos indo e caminhar. Opa, a irmã ali está fazendo isso, eu vou fazer também, porque essa é a nossa visão, é isso que Deus espera de nós. A nossa igreja, queridos, ela tem uma visão. Nós vamos bater bastante nessa tecla esse ano. Vocês vão ver algumas plaquinhas que vão ser colocadas ali naquelas paredes, umas plaquinhas que vão mostrar o que é a IPA, para todas as pessoas que entrarem por aquela porta, vão poder ler nessas placas o que é a nossa igreja, qual é a nossa visão, qual é o nosso foco, o que Deus está esperando de nós. Irmãos, Deus me tirou de um trabalho rentável, Deus me tirou de coisas que vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, e Deus me tirou de lá e falou: não, você vai ficar aqui agora. E se Deus fez isso e encheu meu coração, irmãos, e nós chegamos até aqui, eu quero dizer para vocês que esse mesmo Deus que me tirou e que me colocou aqui, e que nós chegamos até aqui, Ele vai continuar conosco, nos direcionando, nos conduzindo para aquilo que ainda está por vir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para completá-la. Outra coisa que eu gosto de falar, e eu vou falar, é que Ebenezer, né? Samuel falou assim, colocou Samuel em Mispa uma pedra e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor e pronto, acabou, então agora morre. Não, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus, nós chegamos até aqui, mas Deus ainda tem muito mais coisas. Aquele que nos ajudou até aqui, nos ajudará até ali também, em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo isso daí, querido? Glória a Deus. Então vamos pegar aqui. Toda estrutura que cresce sem alinhamento, ela tende a colapsar. Tudo que cresce sem alinhamento, sem planejamento, vai colapsar, vai dar problema, vai romper, vai cair. Entenderam? Sim ou não?
Ah, irmãos, quantas vezes a gente vê pessoas tentando fazer coisas sem alinhar, e aí dá tudo errado. Então nós precisamos apenas entender essas pequenas coisas, são pequenos detalhes, detalhes tão pequenos de nós todos. Aleluia. Tá vendo? Tem gente que está ligada, conectada aqui com a mensagem. Aleluia. Então são pequenos detalhes que a gente precisa colocar, e quando a gente colocar esses detalhes aí, você vai ver a mão de Deus, a boa mão de Deus sobre nós. Quem ouviu a minha mensagem que eu mandei ontem lá no grupo da igreja sobre a boa mão de Deus, né, sobre nós? Então, a boa mão do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Então vamos lá, toda estrutura que cresce sem alinhamento, ela tende a colapsar. Mas toda estrutura alinhada cresce com estabilidade, força e longevidade. Por isso que você vê grandes arranha-céus, como por exemplo o World Trade Center lá dos Estados Unidos, como você vê lá o Empire State, tantos outros lugares que tem estrutura, crescem, vão e, né, são ícones, e já tiveram outros ícones no mundo, chamados as 7 maravilhas do mundo, como por exemplo as pirâmides do Egito. Quando você chega no pé da pirâmide e que você olha assim, e eu posso te levar lá, eu já fui lá algumas vezes, e eu posso levar você. Quantos que querem ir lá no Egito? Você vai ficar impressionado de você olhar, quase que não dá para você ver o topo de uma pirâmide daquela. A de Kelps, por exemplo, que é a maior, tem lá em Gizé, são 3 pirâmides: Miquerinos, Kelps e Khafre. São 3 faraós, o vô, o pai e o filho que estavam ali, né? As múmias deles foram enterradas ali. E a de Kelps é a pirâmide mais alta. Ela tem 60 metros de altura. É uma baita de uma estrutura. Sabe quantos mil anos? Ela existe há pelo menos 3.000, 4.000 anos, 3.500, 4.000 anos, e não caiu. Aquele imperador francês que punha a mão aqui, como é que ele chama mesmo? Napoleão Bonaparte. Ele tentou destruir, tem algumas marcas lá de canhões, de balas que o exército dele tentou derrubar as pirâmides. Tadinho, irmãos. O imperador passou a maior vergonha da vida dele tentando destruir as pirâmides do Egito. Não conseguiu. 4.000 anos continua em pé. Sabe por quê? Porque tem estrutura. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: você precisa de estrutura. Nós precisamos de estrutura. Se nós queremos avançar, se nós queremos crescer, nós precisamos nos estruturar, porque tudo aquilo que tem alinhamento, que tem estrutura, tende a crescer com estabilidade, com força e longevidade. Deus está preparando esta igreja para um novo nível de frutificação, e quando Deus decide multiplicar, Ele começa falando com a liderança. Então Deus tem falado comigo, irmãos. Deus tem ministrado o meu coração acerca dessas coisas, acerca desse crescimento. Chega, irmãos, eu fico assim muito contente quando eu ouço a Raquel gritando lá. Quem já ouviu o grito da Raquel? O grito de guerra da Raquel. Como é que ela grita mesmo? Aleluia! Talvez você não saiba o que está dentro do coração dessa irmã. Talvez você fale assim: mas que mulher maluca, ela dá uns gritos lá. Mas sabe o que acontece? Dentro do coração dela já caiu essa ficha.
Dentro do coração dela já existe um plano, ela já sabe o que é para onde é que Deus está nos apontando, amém, irmãos? Caiu a ficha para Raquel, ela já está entendendo que se existe aí para o Brasil, quer dizer, irmãos, que nós não vamos ficar só em São Paulo, nós vamos crescer bastante, quem sabe iremos até para outras nações, porque esse é o projeto de Deus, em nome do Senhor Jesus. Só que dê uma olhada para alguém que está perto de você e fala assim: você que vai ser enviado, meu irmão, aleluia, louvado seja Deus. Mas você quer que eu te diga uma coisa? Para você ser enviado para um outro estado, para uma outra cidade, até mesmo para um outro país, o seu estágio, quem aqui já fez estágio? Você vai para uma faculdade, você tem que fazer estágio para receber o seu diploma no final do seu curso. Antes você tem que fazer o estágio. Quem já fez estágio aqui? Então, para você ir para um outro país, para você ir fazer alguma coisa grande, o seu estágio vai ser numa célula, o seu estágio vai ser num pequeno grupo, o seu estágio vai ser para você falar com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente de Israel, com o presidente de algum lugar, uma pessoa muito importante. Primeiro você precisa passar pelo estágio falando com o teu vizinho. Dá uma olhada para o teu irmão e fala assim: é muito mais fácil falar com o vizinho. Então aproveite a célula, se desenvolva na célula, chegue cedo, ore junto com o líder da célula, faz um evangelismo, bata nas portas ao lado, convide um amigo do trabalho, da escola, ou seja lá de onde for, um parente, sabe, irmãos, faz alguma coisa, chuta brincadeira, aqueles que têm os petzinhos aí, tá bom? Não se ofenda, isso é só um quebra-gelo para ver se vocês estão conectados comigo aqui, tá bom, queridos? Mas assim, faz alguma coisa, irmão, vai lá, convida o seu vizinho, faz um cachorro quente lá, festa da pizza, do sorvete, inventa, põe a cachola para funcionar. Deus te deu massa cefálica, Deus te deu massa cinzenta, neurônios para criar sinapses e você ter boas ideias. Então tenha boas ideias e convide pessoas para estar com você lá. Então, olha, Deus ele começa falando com a liderança, por quê? Porque a visão desce do céu e passa primeiro pelo líder, e Deus já tem me dado essa visão, irmãos, é grande o que Deus vai fazer na nossa igreja, através da nossa vida, através de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Outra coisa, irmãos, o alinhamento nos sustenta. Esses dias eu vi a formiguinha, elas queriam subir numa folha que estava mais alta e não dava, né? Tinha uma distância. Pois uma subiu nas costas da outra e foi subindo, e elas foram formando, irmão, parecido com uma escada. Vocês acreditam nisso? E aí elas conseguiram conectar com a folha, e aí vinham outras formiguinhas, passavam pelas costas delas, iam subindo, e elas alcançaram o objetivo, porque elas estavam alinhadas, conectadas no mesmo foco, na mesma visão, no mesmo propósito, com a mesma intensidade. Dentro do coração delas estava o mesmo objetivo, e elas rompem, elas avançam, elas passam pelas dificuldades, elas conseguem alcançar os seus alvos, os seus objetivos, porque elas trabalham em conjunto. Eu quero trabalhar em conjunto com vocês, irmãos. Eu tenho certeza que esse alinhamento é para nos sustentar, como aquela pontezinha das formiguinhas. Elas são sustentadas, elas não caem, elas ficam firmes ali porque estão alinhadas, né?
A multiplicação, então, ela passa a ser o quê? Uma consequência. Se tem alinhamento, se tem foco, se tem objetivo, a multiplicação é consequência. É só esperar. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Então, vamos ver aqui os termos-chave, irmãos. Alinhamento, o que significa? Concordância de coração, visão e propósito. Concordar. O que diz lá no Abacuque? Andarão dois juntos se não concordam? Hello. Concordância, precisa concordar, você precisa concordar comigo, você precisa estar alinhado comigo, sim ou não? Se você concordar com as minhas ideias, nós vamos para frente, nós vamos alcançar coisas tremendas, mas você precisa concordar comigo, viu, ô Jorge? Tem que concordar. Você não quer andar comigo, irmão? Não parece que não gosta do apóstolo? Então, vamos caminhar juntos, em nome do Senhor Jesus. A concordância de coração, tem que ser do coração, ela traz visão e propósito, amém? Uma coisa que eu também sempre ensinei aqui na igreja, é o que Jesus ensinou, porque eu só ensino o que Jesus ensinou. Lá na oração do Pai Nosso, existe ali, um pouco antes da oração do Pai Nosso, no Mateus capítulo de número 6 ou 7 agora, não vou me lembrar certinho, é capítulo 6, ele fala assim: tudo aquilo que vocês concordarem na terra, será concordado no céu, o que ligares na terra, será ligado no céu. Então, para a gente conseguir que alguma coisa aconteça dentro do mundo espiritual, você precisa concordar comigo, nós precisamos alinhar o nosso pensamento. E se a gente dobrar o joelho, vamos orar juntos, Sara? Qual é o seu propósito? Você compartilha comigo, a gente dobra o joelho junto. E sabe que deu certo? Uma vez o pastor Márcio, o apóstolo Márcio, quando eu estava ainda no vício do cigarro, o apóstolo Márcio fez uma proposta para mim. Ele falou assim: nós vamos orar e você vai deixar esse cigarro maligno aí. Aí eu falei: tá bom. Falou 21 dias de oração. A gente entrava na igreja e dobrava o joelho assim, um do lado do outro, na cadeira ao lado mesmo, bem grudado um no outro. Ele era o meu pastor. E aí ele ajoelhava, eu ajoelhava, e ele ficava 1 hora de joelho. Pergunta para o teu vizinho: você topa 1 horinha de joelho? Sim ou não? Hello. E sabe qual era a oração do apóstolo Márcio por mim? Ele falava assim: Deus, tira esse cigarro maligno, tira esse vício maligno dele. Era isso, tira esse vício dele, Senhor, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode livrar ele desse vício. Era 1 hora falando essas palavras, coisas mais ou menos assim. 1 hora, irmãos. Quando chegou lá no 18º dia, mais ou menos, a gente ia para 21 dias. Ele falou: vamos orar, vamos dobrar o joelho. Eu falei: não precisa. Por que não? Porque eu já não estou mais fumando. Joguei o cigarro maligno fora. Outra coisa que ele chamava o cigarro, a chupetinha do diabo. Você põe essa chupeta do diabo aí na boca, né? A chupetinha do diabo. Aí eu falei: não estou mais com a chupetinha do diabo. Aí ele pegou e falou assim: não, mas nós fizemos um propósito que iríamos orar 21 dias, então não vamos parar, nós vamos cumprir o que nós concordamos, porque tem que ter a concordância. Dá uma olhada para o vizinho e fala assim: vamos concordar, irmãos, que essa igreja vai crescer em nome do Senhor Jesus, a sua célula vai multiplicar em nome do Senhor Jesus, vai encher em nome de Jesus.
Deus vai enviar multidões de pessoas para aquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, sim ou não? Aleluia. Então, eu quero falar agora sobre 3 pilares para que uma célula se multiplique, né? Primeiro, o alinhamento de visão. Sabemos para onde estamos indo. Provérbios capítulo 29, versículo 18 fala isso. O alinhamento de visão, irmãos. Sabemos para onde estamos indo. Então, não vamos inventar. Irmãos, ao longo desse ano aqui, nós vamos ter agora, vou repetir. Logo no início do ano, nós vamos ter a campanha Casas de Paz. Então, acabaram-se as células. Hoje é o último dia de célula. Acabou as células. O que vai começar 2026 são casas de paz. Vocês não me inventam célula, por favor. Vamos estar alinhados no mesmo propósito. Não inventa festa da pizza. Não inventa, vamos subir as montanhas, vamos lá para os legendários, vamos fazer. Não, irmão. Vocês vão fazer casas de paz. Amém, irmãos? Mas eu tive uma brilhante ideia. Vamos fazer uma vigília na igreja. Deixa essa brilhante ideia para outro dia, porque em janeiro, fevereiro vão ser casas de paz e ponto final, ponto, acabou. Esse é o alinhamento que a gente precisa colocar. Irmãos, tem dia que na igreja às vezes aparece 5 coisas. Tem gente, as crianças querem o sábado, depois os adolescentes também querem a igreja para eles fazerem o culto dos adolescentes. Os jovens também querem naquele mesmo sábado, os adultos também querem fazer alguma coisa, e aí fica concorrendo. Irmãos, vamos fazer casas de paz. Esquece as outras coisas, foca nisso, é foco. Então não inventem mais nada, irmãos. É tempo de alinhar a visão. Sabemos para onde estamos indo, e o que nós estamos indo agora, primeiro trabalho missionário da nossa igreja em 2026 são as casas de paz. Amém? Logo após as casas de paz, nós vamos ter o imersão. Vocês vão aprender o que é isso daí. Já falamos disso nesse ano 2025, mas vamos voltar a falar, porque as casas de paz trazem fruto, mas o fruto não permanece. Por quê? Porque não tem a sequência. Então nós precisamos colocar na sequência o imersão, que é um curso de 10 encontros que vai ser ministrado aí, onde a pessoa vai aprender. Porque você vai lá na casa, ganha a pessoa, só que a pessoa não sabe quem é Deus direito. Para eles, Deus é aquela pintura do Michelangelo. É Michelangelo aquele lá, ou é o Da Vinci? Não sei. É Michelangelo, né? Do teto da Capela Sistina. Aquele dedo lá que ele faz assim com o dedo dele, aí o homem faz assim com o dedo também para encontrar com o dedo de Deus. Então, na cabeça do católico, irmão, é o que está lá na igreja deles, na sede da igreja deles lá, no Vaticano. Está lá, Deus, aquele coroa, barbudo, que fica lá esticando o dedo assim. Isso aí que é o Deus para eles. Entenderam? Mas eles vão participar do imersão e vão descobrir quem verdadeiramente é Deus nas nossas vidas. Aleluia. Quem é o Espírito Santo? Para alguns é uma força ativa, para alguns é um ventinho. Passou um ventinho aqui, eu senti o Espírito Santo, passou por aqui. Que ventinho, coisa nenhuma, irmão. É o ventilador que está ligado, querido. É a porta ali que abriu e o ventinho passou aí. Você acha que Espírito Santo é ventinho, meu irmão? Olha para o vizinho que está do lado, fala assim, é o ar condicionado. Então vai aprender quem é o Espírito Santo, qual é a importância dele, e assim sucessivamente. Tem bastante coisa legal no imersão, que vai trazer para a pessoa que nós vamos alcançar nas casas de paz, o entendimento de que ela precisa se entregar para Jesus. E no final, então, dessa imersão,
nós vamos ter também, aliás, desculpe, o que vem logo em seguida da casa de paz é o encontro com Deus. Aí depois nós vamos levar os frutos da casa de paz para o encontro com Deus. Aí depois do encontro com Deus é que vem a imersão. E no final da imersão nós teremos o batismo nas águas aqui nesse altar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Então, veja só, a visão clara gera movimento coordenado. Então nós precisamos nos mover de forma coordenada. Vem a casa de paz, logo entra o encontro com Deus. Enquanto tem uma turma fazendo casa de paz, já tem outra turma se preparando para o encontro com Deus, fazendo tudo o que é necessário para que o encontro com Deus seja uma bênção. Tem orações que antecedem o encontro, tem ensaios, tem coisas que ficam acontecendo de forma sincronizada, um movimento coordenado, para que tudo dê certo. Então ninguém pode sair dando cabeçada, fazendo o que achar que tem que, não, vamos coordenar as ações para a gente chegar no resultado que a gente espera, tá bom? Então o segundo tópico é o alinhamento de coração. Nós lideramos pessoas e não reuniões. Então, irmãos, nós não podemos pensar que uma reunião já resolve tudo, porque eu já fiz um monte de reunião. Eu estou 26 anos aqui nessa igreja e já fiz uma série de reuniões. Eu não sei te dizer quantas, mas foram muitas reuniões e elas não dão resultado. Por quê? Porque reunião não vai levar ninguém a uma concordância. O que leva as pessoas a concordarem é quando elas estão com o coração naquele objetivo, o coração delas está naquele alvo. Se nós ganharmos o coração da pessoa para aquilo que a gente quer fazer, pode ter certeza que vai dar certo. Quantos estão comigo e estão entendendo? Você chega numa empresa, vamos colocar aqui a Ford do Brasil, nem sei se existe mais, mas vamos falar que exista. A Volks, a Volks do Brasil. Então, a equipe que está lá, eles estão, irmãos, todo dia chegam lá, bate cartão, vão para a linha de produção, é aquela produção, aquele carro lá, o Volks. Qual é o carro da Volks que você conhece aí? Virtus. Então o cara está lá, Virtus, é segunda, terça, quarta Virtus, quinta Virtus, sexta Virtus, tal. Sabe o que o cara... Eles estão ali, irmãos, cumprindo tabela. Eles estão ali porque eles são pagos para estar ali. Mas se de repente o dono da Volks, o CEO lá, o gerente daquele departamento, sei lá quem que é o responsável para fazer isso, chamar aquela equipe e vai falar assim, nós não vamos mais fazer esse Virtus, porque o povo está empapuçado de Virtus. Nós vamos criar agora um baita de um carro, que vai revolucionar o mercado brasileiro. Nós vamos vender que nem água, porque vai ser uma novidade, vai ser um negócio tremendo, e vocês vão ver, irmão, sabe o que vai acontecer com aqueles funcionários da Volks? Eles vão desenvolver o melhor carro, que vai ganhar até dos Porsche, porque eles foram ganhados pelo coração, e não apenas numa reunião para melhorar a linha de produção. Quem é que está me entendendo aqui? Na igreja a mesma coisa, irmãos. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Terça-feira você abre o WhatsApp e você vê minha perguntinha lá: que dia é hoje? Terça-feira, hoje é terça-feira. Aí alguém vai lá e responde: dia de célula. Hello, dia de célula. Entenderam? Quem é que vai ganhar visitante para uma célula se só apareceu um lá que falou:
É dia de célula. Hello! Então, não tem coração, irmãos, não tem fogo, não tem vida nessa coisa. Você precisa colocar dentro do seu grupo de célula, no seu grupo de amigos, no seu grupo das pessoas do seu trabalho, sei lá, inventar alguma coisa e colocar lá. Hoje é um dia especial, porque é a presença de Deus, porque Deus vai fazer algo novo, porque Deus vai multiplicar, porque Deus vai fazer acontecer. Então você vai ver que vai ter resultado. Se não tocar no coração, irmãos, se nós não mexermos, alinharmos os corações das pessoas, nós não vamos conseguir. Você pode fazer 500 reuniões lá na sua célula para estimular as pessoas a trazer vidas para a célula, não vão trazer. Você tem que alinhar o coração delas, mostrar: Deus está nos chamando para isso. Deus quer que a nossa igreja cresça. Deus quer uma grande multiplicação. Deus quer um grande avivamento. O bairro onde a nossa célula está vai ser um bairro de avivamento. Deus vai salvar todos os traficantes desse bairro aqui. Deus vai fechar todos os botecos. Em nome de Jesus. Tem que trazer isso para dentro do coração, irmão. Quantos estão comigo e estão entendendo aí? Louvado seja Deus. Vamos passar para o último tópico então. Não, pode passar mais um aí, vamos ver. Sinais de uma célula alinhada. Você voltou ou você avançou? Volte, por favor, meu filho. Volta. Avança. Não sei o que aconteceu aí. Tá bom, vamos para o 3. Então, alinhamento de processo. Nós precisamos crescer de forma saudável. A Michele está aqui. Lembra, Michele? Michele estuda na mesma faculdade que eu. E nós fizemos um projeto integrador, inclusive usamos uma das salas aqui da igreja para fazer isso. E nós estávamos falando sobre processo, né, Michele? A Michele trabalha numa empresa e ela trouxe um problema da empresa dela para os alunos aqui da faculdade, que nós tínhamos um grupo aí, 8 pessoas. Nos reunimos aqui, algumas dessas 8, para colocarmos esse processo para funcionar. Então, irmãos, e sabe o que aconteceu? No final do alinhamento desse processo, que estava errado lá, ela trouxe uma problemática, nós descobrimos que lá tinha alguma coisa que não estava se encaixando. E ao final do projeto, então, entendeu-se que precisava fazer algumas modificações para que aquela empresa pudesse ter resultados favoráveis, inclusive com a contratação de uma pessoa para ocupar ali uma vaga, não foi isso? Então, é importante, irmãos, a gente ver que existem coisas. Quer ver só um problema que nós temos na igreja? As pessoas vêm, aceitam Jesus, mas depois elas não voltam. Na célula a mesma coisa, elas vão na célula e às vezes até aceitam Jesus na célula, mas elas não retornam. Sabe por quê? Porque o nosso processo está falho. Porque a gente deixa a pessoa ir embora, ela não preenche uma ficha, a gente não pega o celular dela, o número do celular dela, né? E a gente não entra em contato logo no dia seguinte para convidá-la para voltar, para agradecer a presença dela ali. Poxa, que legal que você veio. Então, o nosso processo, ele pode estar passando por uma dificuldade. E a gente precisa então mudar a forma, esse processo, para que a gente possa crescer de forma saudável. Amém? E para que isso aconteça, nós precisamos de 4 coisas importantes: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Se nós não fizermos esse processo, ganhar, consolidar,
discipular e enviar, e vocês conhecem isso muito bem. Então nós não vamos conseguir mudar a rotina das nossas células, nós não vamos conseguir fazer com que as nossas células sejam frutíferas, sejam produtivas, e aí a gente falha na missão. Então a gente vai deixar o coração de Deus triste com a gente, mas nós estamos virando uma página. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: ó, o ano está acabando, vamos começar um novo ano, meu irmão, minha irmã. É uma nova chance para você, é uma nova chance para a tua célula, é uma nova chance, irmãos, para que a nossa missão no reino de Deus seja bem sucedida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficando em pé. Eu quero fazer uma oração por vocês agora.